Olá pessoal, eu sou a Ana e bem-vindos aqui ao meu canal. E para o vídeo de hoje eu trouxe mais 3 receitas, mais 3 ideias de almoços veganos para levar para a escola, para o trabalho, para a universidade ou até mesmo para comer em casa. E as 3 receitas que são uma salada de macarrão, rolinhos vietnamitas e um sanduba com tofu mexido bem completo, são bem nutritivas, bem balanceadas, então são uma ótima opção de almoço ou até mesmo de janta. E todas elas, as 3 receitas, elas podem e na verdade até devem ser consumidas frias. E em cada receita, primeiro eu vou mostrar como eu preparo os ingredientes com antecedência, como eu armazeno, como eu guardo eles na geladeira e depois como eu monto as minhas refeições a partir desses ingredientes. Mas é claro que se você quiser, você pode preparar as 3 receitas imediatamente, você não precisa guardar eles na geladeira, os ingredientes separados, mas é uma opção para quem quer já deixar alguma parte da refeição preparada, guardada na geladeira para ir comendo durante a semana. E agora então eu vou direto às receitas e depois eu volto aqui para dar mais dicas. Primeiro vamos fazer uma salada de macarrão. Aqui eu utilizo 200 gramas de macarrão tipo gravatinha e cozinho ele al dente, conforme as instruções da embalagem. Se você não for fazer a salada na hora e quiser guardar o macarrão cozido na geladeira, recomendo você escorrer ele numa peneira e passar na água fria corrente. Isso fará com que o cozimento da massa pare imediatamente e ela fique com uma textura melhor para usar em saladas mais tarde. Depois eu transfiro para uma tigela de vidro, acrescento 1 colher de sopa de limão e 1 colher de sopa de azeite de oliva. Coloco a tampa e levo à geladeira. E para fazer a salada eu também utilizo brócolis e vagem, cozida no vapor. Eu estou utilizando 2 xícaras de cada um aqui, que será suficiente para a quantidade de massa que cozinhei. Depois que o brócolis e a vagem já estiverem cozidos, eu espero esfriar e divido em 2 tigelas de vidro e levo à geladeira e consumo em até 4 dias. E para temperar a salada, eu faço um molho com 1/4 de xícara de azeite de oliva, suco de 1 limão, 1 a 2 dentes de alhos esmagados, 1 colher de chá de mostarda e uma pitada de sal. Misturo tudo e de novo, se não for usar imediatamente, transfiro para um potinho de vidro e levo à geladeira e consumo em até 5 dias. E quando for fazer a salada, pego a metade da massa cozida, metade do brócolis e da vagem, transfiro para uma tigela grande. Depois acrescento 1 xícara de tomates cerejas cortados ao meio, 4 colheres de sopa de milho em lata, um maço de manjericão e 2 a 3 colheres de sopa do molho. Misturo tudo muito bem e no final, opcional, eu acrescento um pouco de nozes para dar mais crocância à salada. Essa quantidade eu divido para 2 refeições, por exemplo, 2 almoços ou o almoço e a janta. E seguindo, vamos fazer rolinhos vietnamitas. E eu vou começar fazendo uma marinada para o tofu, misturando 2 colheres de sopa de shoyu ou molho de soja, 1 colher e meia de sopa de molho apimentado sriracha e 1 colher de sopa de azeite de oliva ou óleo de gergelim. Agora pegue um bloco de tofu e corte em fatias finas e pincele com o molho e leve para assar por uns 15 minutos. Passado esse tempo, retire, vire as fatias e pincele com o restante da marinada e leve ao forno novamente por mais 10 minutos. E como recheio dos rolinhos, eu utilizo repolho roxo, que eu já cortei bem fininho, como vocês podem ver aqui, metade de um pepino japonês, que eu também corto em tirinhas bem fininhas,
2 cenouras médias, também cortadas em tirinhas bem fininhas. E no caso de eu não fazer os rolinhos imediatamente, eu separo todos esses ingredientes numa tigela, coloco uma tampa e levo à geladeira. Assim posso fazer meus rolinhos mais tarde. Eu também uso um pimentão vermelho, que eu também corto em tirinhas bem fininhas, o tofu assado e também coloco eles numa tigela de vidro com tampa e levo à geladeira, no caso de eu não fazer os rolinhos imediatamente. Para montar os rolinhos, é só pegar uma folha de papel de arroz, eu utilizo uma de 20 centímetros de diâmetro, mergulhar em água morna, não quente, só morna, por mais ou menos 20 segundos, escorrer o excesso de água e colocar sobre uma superfície lisa ou sobre um pano de prato. Ele continua amolecendo e fica super flexível depois de retirado da água. Agora é só colocar o recheio. Eu começo com uma folhinha de alface, depois repolho roxo, pepino, cenoura, pimentão e 2 a 3 tirinhas de tofu. E eu também gosto de colocar umas folhinhas de salsinha ou menta no final, para ficar mais bonitinho. Agora enrole bem firme, começando na parte de trás e segurando o recheio com a ponta dos dedos, para que fique bem compactos. Depois dobre as laterais e continue enrolando. O papel de arroz é bem grudento, então as bordas vão selar facilmente. Se não selar, é porque você não molhou ele o suficiente. E uma dica é você colocar um papel de toalha molhado no fundo da vasilha, porque eles precisam ficar úmidos. Depois é só repetir o processo até ter a quantidade desejada. Eu fiz 4 aqui, que seria a metade dos ingredientes que preparei. E no final, se você não for consumi-los imediatamente, cubra com papel toalha e molhe ele, para que os rolinhos fiquem úmidos. Para acompanhar os rolinhos, vou ensinar um molho de pasta de amendoim. Aqui é só juntar 2 colheres de sopa de shoyu ou molho de soja, 3 colheres de sopa de pasta de amendoim, 1 colher de sopa de molho sriracha, 1 colher de sopa de suco de um limão, 1 colher de sopa de melado e 1 colher de sopa de água. Agora é só misturar e adicionar mais água conforme a consistência desejada. E na hora de consumir, é só pegar um rolinho, mergulhar no molho de amendoim ou colocar um pouquinho de molho com a ajuda de uma colher. E a última receita é um sanduíche com tofu mexido. E para fazer o tofu mexido com as mãos, esfarele um bloco de tofu de 200 gramas. Depois acrescente uma abobrinha pequena cortada em pedaços, um pimentão vermelho também cortado em pedaços bem pequenos, mais ou menos 150 ml de água, 1 colher de chá rasa de sal, 1 colher de chá de alho em pó e 1 colher de chá de cúrcuma em pó. E ligue o fogo em médio e deixe cozinhar por uns 5 minutos, mexendo de vez em quando.
Quando o tofu e a abobrinha já estiverem bem macios, opcional, acrescente um pouco de salsinha, misture bem, verifique se todo o líquido já evaporou e está pronto o nosso tofu mexido. Esse tofu mexido pode ser guardado por até 4 dias na geladeira. E para montar o sanduíche, pegue 4 colheres de sopa do tofu mexido e misture com 2 colheres de sopa do hummus. Isso deixa o sanduíche mais cremoso e ajuda na hora de montar ele, porque o hummus evita que o tofu mexido fique caindo para fora do sanduíche. Seguindo, é só pegar 2 fatias de pão de sua preferência, adicionar o tofu com o hummus numa metade, abacate amassado na outra metade, que é opcional, tomate e alface. Juntar as 2 metades e pronto nosso sanduíche. E se quiser, para facilitar, na hora de levar para o trabalho ou escola, enrolar em plástico filme e pronto seu almoço ou também a sua janta. E uma dica que eu gostaria de compartilhar, que eu não mencionei lá no vídeo, é sobre os rolinhos vietnamitas. Eles não podem, de preferência, não devem ser preparados com muita antecedência, no máximo na noite anterior, porque o papel de arroz, ele precisa ficar bem úmido, e se ele ficar guardado muito tempo, ele seca e fica com uma textura bem ruim, não fica gostoso. E se você não for comê-los imediatamente, leve-os à geladeira e não esqueça de cobrir com papel de toalha molhado, como eu mostrei no vídeo, ou até mesmo um pano de prato molhado, para que eles se mantenham úmidos. E também, se você quiser, você pode fazer esses rolinhos sem o tofu. Se você não tiver, preferir não utilizar tofu, também pode fazer. Eu gosto de utilizar tofu porque deixa os rolinhos mais completos, no caso de eu comê-los, né, como minha opção de almoço ou de janta, porque o tofu é uma ótima fonte de proteína. E todos os ingredientes que eu utilizei em todas as receitas desse vídeo já estão postadas no meu blog. E o link do blog, como sempre, né, tá na descrição do vídeo aqui embaixo. E lá também eu tenho umas dicas a mais sobre substituições e também sobre armazenamento. Então, se você quiser ficar em dúvida, vá lá, dê uma lidinha que eu tenho um pouquinho mais de informações. E se vocês gostaram desse vídeo, não me esqueçam de se inscrever, assim vocês não perdem nenhuma novidade do Vegan and Colors. E beijos e até o próximo vídeo!